nossas vidas. Então, Mateus, capítulo de número 28, e a partir do verso 1 diz assim: depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removerá a pedra que estava assentada sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, as suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Verso de número 6, o anjo diz a elas: ele não está aqui. Repita comigo: ele não está mais lá. De novo: ele não está mais lá. Curve sua cabeça, feche os teus olhos. Soberano Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, nós fizemos a leitura da Tua palavra e pedimos do Seu Espírito Santo discernimento e direção dessa palavra para cada coração aqui presente, a fim de que todos nós possamos ser edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Se assente, mas eu te convido a aplaudir bem forte no nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos bem baixinho, tá? Ó, continuando bem baixinho. Meus irmãos, nós estamos numa noite de celebração. Mais uma vez, com a graça de Deus, conseguimos atravessar o mês. E hoje nós vamos aqui fazer a nossa confissão de fé, renovar a nossa aliança com Cristo e declarar no plano espiritual e também no mundo físico que nós acreditamos em Jesus e esperamos a sua volta. E sempre na ceia nós temos que trazer à memória o grande sacrifício de Cristo. Um sacrifício feito debaixo de uma obediência que, como eu disse hoje de manhã, nós não vemos mais nos dias de hoje. Obedecer à vontade de Deus hoje parece uma coisa muito dificultosa para o crente. Obedecer aquilo que a palavra de Deus pede, obedecer à vontade de Deus. Hoje em dia é muito raro você encontrar pessoas com nível de obediência. Porque hoje nós vivemos um mundo em que temos muitos argumentos, temos muitas pessoas que questionam as coisas, e dentro da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, é difícil você encontrar alguém que de repente esteja disposto a fazer a vontade de Deus, como Cristo. Eu sempre ensino lá na aula de teologia, eu faço essa pergunta provocativa no sentido de que, se eu perguntar para você, André, que está mais perto, você está disposto a morrer hoje? Era que você morreu pela igreja, não vai morrer, vai avançar aqui atrás aqui, não sei como pegar o pastor Bandeirinha, que é mais forte, a morte rápida, tá? Você não vai sentir nada, só morrer pela igreja. É difícil, não. Ninguém está disposto a morrer assim, uma hora para outra, não. Ninguém está disposto. Na hora, a sua mente já começa a ficar com medo. Para alguém, por quem? É o nível de obediência que Cristo atingiu, missionário. De não se deixar levar nem pelo seu próprio questionamento interno, no Getsemane, onde como homem e carne ele reluta e diz: seja feita a tua vontade. Senhor, se puder, afasta de mim esse cara, se todavia seja feita a sua vontade. É um nível de obediência que está em falta nos dias de hoje. Por isso que muitas coisas não acontecem mais. E nós não encontramos esse nível de obediência. Mas esse texto nos mostra uma revelação que o fruto dessa obediência de Cristo levou a ele a esse cenário de morte. Então todos aqueles que seguiam a Cristo, mas não tinham entendido o que ele pregou, acreditavam, como essas mulheres, que nesse dia, no terceiro dia, era o dia em que elas poderiam ir lá, para todos nós sabemos, limpar o corpo de Cristo, preparar para uma cerimônia melhor, enfim. Elas despertam e Mateus traz aqui para nós que elas são levadas até lá, não só pela necessidade ou pelo ato religioso de fazer a vontade de Deus, que é cuidar do corpo de Jesus, mas também por causa de um grande terremoto. E esse terremoto aconteceu porque lá no plano espiritual houve um grande acontecimento. Lá no plano
plano espiritual houve algo que ainda não tinha visto. No plano espiritual, como está escrito lá em Apocalipse, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus se entrega como cordeiro, mas agora triunfante ele está chegando aos céus como um leão. Venceu a morte, chegou aonde ele tinha que chegar. Então, no plano espiritual, está havendo um grande rebuliço. Um anjo de Deus, olha que coisa interessante, um anjo de Deus vai descer e causa esse grande terremoto, ao ponto de essas mulheres e todos que estão ali sentirem esse terremoto, mas poucos entendem o que está acontecendo. Deixa eu fazer uma aplicação na sua vida. Tem situações na nossa vida que é assim, parece um grande rebuliço, um grande terremoto, as coisas parecem que saem um pouco do lugar, as coisas parecem que tomam um rumo inesperado. Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Fique em paz, confia no Senhor, porque mesmo em meio a essa bagunça que talvez você possa estar vivendo, há uma grande manifestação de Deus vindo sobre a sua vida. Há algo grandioso de Deus para ser revelado para você. Mas as coisas de Deus, quando elas vão acontecer na nossa vida, elas mudam, elas transformam, elas muitas das vezes nos tiram do lugar, nos mudam de situação, porque uma coisa grandiosa está sendo preparada para mim e para você. Se você crê, diga glória a Deus. Aí o texto diz que quando elas chegam, escute bem, elas saem da casa delas. Presta bem atenção no que eu vou falar. Elas vão sair da casa delas, do lugar onde elas estão, lá em Lucas, diz que elas estão a noite inteira preparando o unguento, tudo aquilo que elas vão levar, mas elas vão sair de casa com unguento. É esse o cenário que elas estão pensando em ver. A gente chegar lá e encontrar o corpo de Cristo ensanguentado, machucado, dilacerado. Todas aquelas cenas horrorosas que elas contemplaram, que ficou na mente delas, elas estão preparadas para chegar no sepulcro e encontrar um cadáver, encontrar um corpo em decomposição. Não se esqueça, Jesus Cristo, o homem, morreu, a carne dele está lá. É isso que elas estão esperando ver, pastor Samuel. Elas estão preparadas para entrar num lugar que cheira mal. Lembra do Lázaro? Já cheira mal. Aqui é o terceiro dia, você acha que o corpo de Cristo está como lá? Elas estão preparadas para esse cenário, o corpo flagelado, ensanguentado, fedendo. Elas estão preparadas, já se prepararam para o pior, mas quando elas chegam lá, o texto diz que o anjo está em cima da pedra. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, o anjo não tirou aquela pedra do lugar lá, irmão Zé, para que Jesus saísse de lá. Claro que não. Mas o anjo, como funcionava para o bispo, tira a pedra e fica em cima dela para mostrar para aquelas mulheres que o cenário agora é diferente. Pega só o que eu vou profetizar. Há um anjo do Senhor à sua frente, mudando o cenário. Feche os seus olhos. Talvez você tenha andado preocupado. Talvez você já tenha até falado: eu vou me preparar para o pior. Talvez você está até esperando que a situação piore. Talvez você fique temeroso no seu coração. Mas segundo a revelação dessa palavra, eu quero te profetizar, eu quero lançar sobre a tua vida. Há um anjo do Senhor trabalhando na frente para mudar o cenário, para te trazer uma coisa melhor e para que você possa contemplar que Deus está trabalhando a seu favor. Chega lá, não tem aquilo que elas esperavam, pastor da Beleza. Não tem corpo, não tem cheiro ruim, não tem um cadáver, tem um anjo de Deus trazendo um recado do céu. E esse recado que o anjo vai trazer para a vida delas, não é um recado qualquer, evangelista Luiz Gustavo. O recado que ele traz para elas é um recado que mudou tudo no mundo. O recado que o anjo traz do céu para a vida dessas mulheres é o que é responsável por nós estarmos aqui hoje. O recado que o anjo trouxe para a vida dessas mulheres é que é responsável por essa mesa abençoada que está aqui. O recado que o anjo trouxe para a vida dessas mulheres é responsável por essa construção, é responsável pela minha vida, pela sua vida. O recado que ele trouxe dos céus é um recado que elas não esperavam, é um recado que elas não imaginavam, mas esse recado
recado já tinha sido lançado, esse recado já estava preparado. Qual é o recado que o anjo traz para elas? 4 palavras: ele não está aqui. Ele não está aqui. Vocês vieram preparadas para uma situação, vocês se prepararam para contemplar algo visível, mas eu quero lançar uma palavra: ele não está aqui. Os olhos de vocês não vão mais contemplar o corpo, os olhos de vocês não vão mais contemplar o cadáver, mas vocês vão contemplar o Cristo glorificado. Diga comigo, é um recado. Diga, é um recado do céu. Repita assim comigo: ele não está lá. Se ele não está lá, André, aonde é que ele está? Com certeza deve ter sido automático o pensamento delas. Se ele não está aqui, aonde é que ele está? E pensando exatamente nisso, se ele não está aqui, aonde é que ele está? Deixa eu te dizer 3 lugares abençoados que Cristo está. O primeiro lugar que eu quero apresentar para você encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso de número 55. E eu quero abrir um parênteses para dizer para você que essa visão que Atos dos Apóstolos mostra de um lugar onde Cristo está, e você sabe desse lugar, não foi mostrado para qualquer um. Põe para mim aí, filho, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55. Essa visão que a Bíblia vai mostrar, essa visão que esse homem vai ter, não foi fruto de qualquer coisa, foi fruto de um martírio, foi fruto de perseguição. A Bíblia vai dizer que quando Estevão estava sendo apedrejado, diga comigo, Estevão apedrejado. Estevão está à beira da morte. A Bíblia diz que quando ele está lá já nos últimos suspiros nessa terra, a Bíblia diz que quando ele olha para o céu, quando ele olha para cima, ele vê Jesus à destra do Deus Pai. Se ele não está lá, tem um lugar que ele está agora, ele está ao lado de Deus. E sabe o que ele está fazendo? Estenda a sua mão. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Ele está vendo a perseguição, ele está vendo a pedrada, ele está vendo tantas coisas ruins que você passa, mas ele está lá e ele está te esperando. Diga comigo, ele está no céu. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer também que ele está no céu, além de te esperar, ele está no céu intercedendo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz em 1 João que ele é o nosso advogado. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele está lá agora intercedendo e falando: Senhor, tem misericórdia de todos. Ele erra, ele falha, mas dá uma oportunidade para ele, dá mais uma chance. Ele está lá olhando: Senhor, olha a minha igreja, está assim, desse jeito, mas não dá mais uma oportunidade. Ele está lá no céu advogando: Pai, olha a vida da Úrsula, olha a vida da Stephanie, olha a vida do Samuel, olha a vida do André, olha a vida do Paulo, olha a vida do Vanderlei. Ele está lá no céu advogando, dizendo: Pai, eu sei porque o Douglas fez isso, porque ele é carne, ele é fraco, eu já estive lá, eu sei como é que é. Dá mais uma oportunidade. Pai, toma cuidado com ele, Senhor, ajuda ele, Pai, estende as mãos, porque eu já estive lá, eu sei como é que é. Ele está lá intercedendo, advogando por mim e por você, 24 horas por dia, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Diga a ele está no céu, e ele está te esperando e intercedendo por você. Você crê? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele não está aqui. 4 palavras que mudam a eternidade. Se ele não está aqui, qual outro lugar que ele possa estar? Diga comigo, ele está aqui. Diga com fé, ele está aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus 28, 20 que ele diz: Eu
deixarei sós, eu estarei convosco até a consumação de todas as coisas. Ele está aqui agora. A Bíblia diz que Ele mostra pela sua palavra: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui agora. Ele está no meio de nós, porque Ele não está mais lá. Está vazio. Não tem mais corpo. Ele está no meio de nós. E o que Ele faz no nosso meio? Nos dá direção. O que Ele faz no nosso meio? Nos protege. O que Ele faz no nosso meio? Estende a mão. O que Ele faz no meio de nós? Nos dá força, nos inspira, nos protege. Diga: Ele está aqui. Mas tem um terceiro lugar que Ele está. Tem um terceiro lugar que Ele escolheu. Feche os olhos. Põe a mão no seu coração. Repita comigo: Ele não está lá. Diga: Ele está em mim. Repita: Ele está em mim. A Bíblia diz que Ele nos deixou o seu Espírito Santo. Ele nos deixou o Consolador. Ele nos deixou aquele que com gemidos inexprimíveis leva ao Pai o que nós não conseguimos em palavra. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós. Na pessoa do Espírito Santo, todos os dias te fortalecendo, todos os dias te convencendo, todos os dias te constrangendo, mas Ele não está mais lá, Ele está em mim. E quanto mais eu aprendo a conviver com Ele, quanto mais eu dou liberdade para Ele, a Bíblia diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Repita com fé: Ele não está lá, Ele está em mim. Você crê? Diga glória a Deus. 4 palavras, 3 direcionamentos. Aí Ele olha para elas e diz: Ele não está mais aqui, vírgula, mas ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Elas estavam preparadas para um cenário de derrota, mas o pecado dos céus trouxe para ela um cenário de vitória. Amém. Glória a Deus. Aonde parecia que a derrota era certa, aonde estava tudo consumado para choro, para tristeza, essa tarde eu fui lá no monte orar, meditar nessa palavra, e exatamente nesse trecho que eu fiquei preso na palavra de Deus. Às vezes nós falamos que cremos, às vezes nós professamos que acreditamos, mas estamos sempre preparados para a derrota. Estamos nos acostumando a ser perdedores. Estamos vivendo um evangelho que às vezes está te ensinando a se acostumar a perder. Não! Elas estavam preparadas para um cenário de derrota, mas havia um anjo do céu dizendo para elas: aonde Cristo estava, não teve derrota. Ele venceu a morte. Jesus disse: eu venci o mundo. Jesus Cristo disse: em mim vocês são mais que vencedores. Paulo ensina que nele nós podemos todas as coisas. Erga sua mão que eu quero liberar uma palavra dos céus. Você não pode se acostumar nem criar forma de derrotado. Você serve a um Cristo que venceu a morte. Você serve a um Cristo que venceu o mundo. Você serve a um Cristo que te faz mais que vencedor. Você serve a um Cristo que te faz ser mais do que vencedor nele. Estava preparado para ver a morte, chegou lá e encontrou algo que ela nunca viu: ressurreição. E para finalizar, para nós partirmos para a ceia, o texto vai dizer o seguinte: que o anjo disse para elas: mas ressuscitou como havia falado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você viu? Sabe o que você está vendo aqui?
se cumpriu o que Ele prometeu. Deixa eu dar um recado do céu para a sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que saiu da boca de Deus para a sua vida vai se cumprir. A morte não tem poder, o mundo não tem poder. Aquilo que sai da boca de Deus como palavra, como promessa, se cumpre na vida daquele que crê. Hoje está dizendo, Ele disse para vocês que Ele venceria. Ele disse para vocês que Ele iria ao Pai. Ele disse para vocês que Ele subiria aos céus. Tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Nós estamos vivendo hoje um cumprimento de promessa. Na sua vida você tem que estar preparado para viver um cumprimento de promessa. Porque se tem uma promessa na sua vida e ela saiu do coração de Deus, você vai viver essa promessa. E nada vai ter poder de interromper que você viva, que você desfrute e que você glorifique a Deus pela promessa que se cumpre na sua vida. Feche os teus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o mundo para nos fazer mais que vencedores.